Quais são os truques psicológicos que a religião, independente qual ramo que ela for, elas utilizam para manipular? É lógico que há pessoas coerentes e centradas naquilo que acredita, mas eu quero falar para vocês quais são as técnicas que alguns líderes religiosos utilizam para poder manipular. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, aguarde o sinal da vinheta. Que tipo de psicologia a religião utiliza para manipular as pessoas? Tem uma frase de Ingerson que diz que antigamente a religião se utilizava do medo para conquistar as pessoas. Hoje em dia se utiliza da ganância. Por quê? Porque quando você manipula o homem, na verdade, mediante o medo, você tem como controlar. E também quando você manipula a pessoa pela ganância, também você tem como a controlar. E muitas vezes a religião, ela está, vamos dizer assim, se humanizando demais. Ela está fugindo dos seus aspectos tradicionais religiosos, por mais obsoletos que elas sejam. Por exemplo, hoje, no pensamento pós-moderno, na modernidade líquida, a religião ela é totalmente considerada obsoleta. Então, o que a religião está fazendo? Ela está se inovando para poder se inserir, na verdade, na sociedade. E é uma característica que a religião sempre fez, né? Karen Armstrong, no seu livro, né, Fundamentalismo, ela estabelece muito bem esse aspecto, porque se a religião não inovar, na verdade, ela vai perder, na verdade, por exemplo, membros. Mas se ela se adapta muito, ela vai perder a sua essência. Então, hoje em dia, a religião, nós vemos, né, lógico que há religiões sérias. A minha questão aqui não é falar sobre a religião A ou B, mas eu quero falar que tipo de técnicas que pessoas religiosas utilizam, né, para poder te manipular. O interessante é que líderes religiosos famosos, eles tentam controlar crenças, comportamentos e vontade mediante condicionamentos. Ou seja, para você receber algo, aquilo que você crê, né, o que você professa, você tem que fazer, na verdade, sacrifícios. Então, não basta você apenas acreditar no seu sacrifício. Você tem que agir conforme a sua crença, né? E, por exemplo, submeter a sua própria vontade de acordo, né, com a pregação desse tipo de pessoa. Então, os narcisistas religiosos, eles sempre tentam manipular, na verdade, as crenças e os comportamentos e as vontades das pessoas de acordo com o seu campo dogmático. Por exemplo, hoje, né, temos a teologia da prosperidade. O que as pessoas fazem, na verdade, vai controlar a pessoa pela ganância. Se o ser humano tem uma natureza totalmente gananciosa, então as pessoas vão fazer esse tipo de mensagem, né? Aqui é o lugar da bênção, você tem que sacrificar. Se você quer que Deus lhe dê 1.000, você tem que dar 500 reais. Se você quer que Deus te dê 10.000 reais, você tem que dar 1.000 reais. Eu já participei até em algumas religiões, né, que a pessoa, por exemplo, pedia, na verdade, a porcentagem, né, do salário que você desejaria. Então você vê que está controlando as pessoas mediante a crença que elas têm, né? Então a pessoa ela vai se tornando condicionada, na verdade, a essa técnica que os líderes religiosos utilizam hoje em dia. O segundo aspecto é que quando o líder, na verdade, vamos dizer assim, justifica as suas atitudes usando a teologia e as escrituras. Então, você vê muito, por exemplo, em líderes
americanos, e também agora está tendo aqui também no Brasil, que cada tipo de ato é justificável, né? Porque se Abraão errou, quem sou eu, né? Por exemplo, se Isaac errou, quem sou eu, né? Se Judas errou, que andava do lado de Jesus, quem sou eu? Então, essas pessoas, na verdade, não pedem, na verdade, uma espécie de remissão do seu meio religioso, mostrando a sua humanidade. Na verdade, quando a pessoa se justifica, ela apenas está se protegendo, na verdade, para não haver críticas perante ela. E quando há críticas, a pessoa tem o costume mesmo de falar que a única que a justifica é Deus, né? Então as pessoas manipulam muito bem, viu? E a terceira característica é forçar a pessoa a participar de eventos contra a própria vontade. Eu fui da Assembleia de Deus, né, num período mais ou menos de 23 ou 24 anos. Eu entrei aos 19 anos e eu saí com 32, 19, 29, deixa eu ver, 39, 41 anos, na verdade, né? Eu saí. E o que eu percebi durante esse aspecto? Sabe, que assim, há um evento religioso e fala para as pessoas cumprir determinados papéis sem antes perguntar se as pessoas têm disponibilidade ou não. Se a pessoa fala que não pode, essa pessoa já é totalmente rechaçada, na verdade ostracizada, porque hoje em dia as pessoas acreditam nisso, como um pastor, um padre ou qualquer líder religioso representa em si a divindade. Questionando o líder religioso, você está questionando o próprio Deus. Então, ele sempre vai fazer o quê? Fazer as pessoas participar de eventos dos quais ela não quer. Então você vê que aí já é uma espécie de hovering, na verdade, né? O que seria esse hovering? Perseguir a pessoa, né? Ou seja, você não está fazendo a vontade de Deus, vamos dizer assim, você não está cumprindo as escrituras, porque como o homem como o homem se justifica perante Deus, né, os pastores, os membros da igreja têm que se justificar mediante os pastores. Isso, eu digo, está em qualquer segmento religioso, mas isso acontece muitas vezes no ramo cristão. Então, as pessoas sempre têm esse costume de manipular. Então, se você está naquele lugar, vai falar assim para você: se você for, você vai ser abençoado. Se você não for, você não será abençoado. Então você vê que ele estimula a pessoa não pela devoção em si, mas sim querer receber algo em troca, né? Interessante que Immanuel Kant fala que quando você estabelece que uma pessoa tem que ter consciência, na verdade ela não tem, na verdade, porque a consciência, ela nasce sem posição. Eu faço o que é certo e o que é certo, de acordo com o que minha consciência diz, não aquilo que o outro diz que eu tenho que fazer, né? Eu estou falando de uma maneira muito superficial acerca, né, da consciência em Kant. Interessante também que é o quarto aspecto, né, que os líderes religiosos fazem com muita frequência: silenciar a pessoa quando a pessoa se utiliza da coerência. Ou seja, as pessoas pegam as coisas sempre fora de contexto, na verdade, e individualiza tudo, né? Ou seja, a mensagem do reino, na verdade, sempre está mais institucionalizada, muito mais enviesada na visão do pastor, na visão do líder religioso, tá bom? Não está enviesado, na verdade, nas pessoas. Eu lembro uma vez que o pastor Ricardo Gondim, uma vez, ele disse que estava num evento e ele viu dois pastores conversando, e um disse assim: eu vou fazer o que for possível para estabelecer o reino de Deus, mesmo que seja passando por cima das pessoas. E o outro pastor o retrucou dizendo: mas o reino de Deus são as pessoas. Então você vê que hoje em dia, na verdade, tudo é mais individualizado, é institucionalizado e baseado na minha vontade, vamos dizer assim. Se eu sou um líder, um pastor religioso, aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu vou falar assim que Deus me mostrou, ou pretensa divindade me revelou algo, e que eu não devo ser questionado. E aquele que questiona, na verdade, o meu mandato divino, essa pessoa vai ser
amaldiçoada, vai ser ostracizada. Mas interessante que dentro desse aspecto que as pessoas fazem para angariar membros, o que eles dizem? Eles não usam mais uma mensagem que condiciona ao medo, mas sim à ganância, né? Por exemplo, participe da campanha de 30 dias, de 15 dias, de 25 dias, beba água do Jordão, se banhe, né, no tanque de Siloé. Então você vê que há uma mensagem, na verdade, que sempre tenta angariar as pessoas pelas suas próprias ambições. Então os líderes religiosos fazem isso muito bem, viu? E com isso o movimento só cresce, né? Porque o individualismo, na verdade, é deveras forte na cultura de hoje. O interessante também, que é o último aspecto, é falar que tudo é culpa do demônio. Então, como as pessoas hoje em dia não têm mais uma coerência, na verdade, das coisas que dizem e terceirizam tudo, então todas as coisas erradas que acontecem, na verdade, entre um líder pretensamente religioso, ele sempre fala assim que o diabo o seduziu. Na verdade, a pessoa não caiu mediante a sua corrupção da natureza humana. Tem um estudo que o Arthur Schopenhauer ele fala, né, o seguinte sobre a oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, ou seja, Deus não nos revele aquilo que nos corrompe, né? Então você vê que quando você fala de tentação, é a tentação referente ao próprio coração humano. Mas os líderes religiosos se utilizam dessa técnica para poder manipular as pessoas, dar o pretenso ar de humildade. E com isso você vê referências, por exemplo, no televangelismo dos Estados Unidos, o caso de Jimmy Swaggart, como outros também, né, que entraram em estados, por exemplo, totalmente ilícitos, né, de adultérios. Então, essas são as características, tá, que todo líder religioso usa para te manipular. Então, ele sempre vai usar o quê? Da ganância, do dinheiro, da ambição, da teologia da prosperidade, sabe, para poder te subjugar e te conquistar. E assim vai postergando, na verdade, uma promessa que nunca se cumprirá. Não, faça a campanha tal, faça a campanha B, agora faça isso, faça aquilo. Você vê que não tem nada de coerente nas suas mensagens. Se o nosso conteúdo é relevante para você, né, e que você está acompanhando os nossos vídeos, eu peço que vocês envie esse vídeo para alguém que necessita ouvir esse tipo de mensagem, porque é muito interessante nós sabermos que hoje em dia, por causa da internet, muitas pessoas são manipuladas por mensagens que são totalmente erradas. O objetivo do nosso canal é apenas esclarecer e não mostrar nenhuma solução religiosa para uma pessoa. Tá certo que cada um tem a sua fé, então eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, né? Se ele tem alguma relevância para você, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final e até o próximo vídeo.